Olá, turma. Ótima quinta-feira para cada um, para cada um. Hoje nós vamos trabalhar com conteúdos de números pares e ímpares. Para a gente entender direitinho a formação dos números pares e ímpares, nós vamos começar por aqui. Como assim? Nós vamos começar formando pares. Pares é quando eu tenho duas peças de um mesmo objeto, que é o caso de um chinelo. O chinelo, na verdade, quando eu falo do chinelo, eu não falo de apenas um chinelo. Eu falo de um par de chinelo. Então, par é isso. É você juntar dois da mesma peça, né? Na vida da gente, a gente pode formar pares de calçado, podemos formar pares também de brincos, né? Principalmente os brincos femininos, que são os brincos das mulheres. Nós mulheres nunca usamos brincos de um só, a gente usa sempre de dois. Então, quando eu tenho aqui, ó, dois brincos do mesmo modelo, da mesma peça, eu posso dizer que aqui eu tenho um par e não um brinco, porque um brinco é só uma peça. Mas aqui eu digo que eu tenho um par. Então, par, eu espero que vocês estejam conseguindo entender, é quando eu consigo formar esse grupo aqui de duas peças do mesmo objeto, tá? Na vida da gente, tem várias coisas, como eu acabei de mostrar. Tem o calçado, né? O calçado não tem como a gente ir lá, eu só quero um pé. Não, você só pode comprar os dois, não tem como, né? Meias também, gente. A meia é outra, a gente só usa de pares, né? E eu também não falo uma meia. Quer dizer, se eu tiver só uma aqui, ó, eu posso dizer uma meia. Mas eu posso juntar as duas. Se eu juntar as duas, eu posso dizer que aqui eu tenho um par de meias. Outra coisa que a gente usa também de par é aqui, ó. Aqui você tem uma luva, né? A luva, gente, ela também é outra. Não tem como a gente comprar, ou quando a gente vai usar uma luva, normalmente a gente usa o par, porque ela só vem de duas, né? Aqui, ó, por exemplo, a menos que eu queira pegar uma coisa só com uma mão só, aí tudo bem. Usar eu posso até usar, mas na verdade, se eu for comprar, eu só compro, na verdade, o par, né? Então, aqui seria uma luva. Mas se eu junto as duas, então eu tenho aqui um par de luvas. Então, ok, gente. Essa parte está ok. Para vocês entenderem direitinho, então nós vamos começar a trabalhar. Aqui eu coloquei para vocês. Nós vamos começar a trabalhar com os números pares ou par. Par, se eu estiver falando só de um. Mas se eu estiver falando de vários, eles são pares. Então, quais são os números pares? Os números pares são esses aí, gente, ó. Começando do 0, 2, 4, 6 e 8. Esses são os principais, porque nós temos outros. O 10 também é, o 12. Mas aqui eu só quis colocar somente até o 8, só para você entender mais ou menos como que é. Então, como que aqui, ó, aqui você tem os ímpares. Os ímpares, então, são quais? O 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Os pares, eles começam do zero. Aí eu pulo o 1, vou para o 2, pulo o 3, vou para o 4, pulo o 5 e vou para o 6, e pulo o 7 e vou para o 8. Agora, os ímpares, eu começo do 1, pulo o 2 e vou para o 3, pulo o 4 e vou para o 5, pulo o 6 e vou para o 7, pulo o 8 e vou para o 9. Até mesmo porque aqui, ó, no caso do número par, o 0, eu pulo o 1 porque o 1 está no ímpar. Aí eu vou para o 2. Do 2, eu vou para o 4. Eu pulo o 3 porque o 3 ele é ímpar. E assim por diante. Então, do 4 eu vou para o 6. Eu pulo o 5 porque o 5 está no ímpar. E o 6, do 6 eu vou para o 8 porque
Do 6, eu pulo o 7, porque o 7 está no ímpar. E o 8 eu pulo para o 10, porque o 9 está no ímpar. Então, só para você saber a diferença. Se eu começo os pares, eu começo do 0, então um vai ser par, o outro ímpar. Um vai ser par e outro ímpar, par, ímpar, até o final. Tá? Então, aqui, para vocês saberem, começarem a aprender como que a gente forma os números pares, vejam. Aqui, ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Esses corações aí, ó, eu consigo formar pares com eles. Então, aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou de 2 em 2 formar os pares. Aqui, ó, eu tenho 2 corações. Então, eu posso até escrever aqui o número 2. E aí, eu vou formar os pares. A regra é a seguinte. Formei os pares. Os pares eu vou formar de 2 em 2. Se não sobrou nenhum coração solto, então ele é par. Solto como? Sozinho aqui. Não sobrou nenhum coração sozinho, ele vai ser par. E assim por diante, aqui o número 2, que é par. Tá? O 0 é quando não tem coração nenhum, tá? Vamos agora para o próximo. Aqui, ó, o 2 a gente já formou, tá? Agora vamos para esse, ó. 1, 2, 3, 4. O 4, será que ele é par? Ele vai ser par se eu conseguir fazer os grupos, ó. 2 grupos, ó. Eu coloco 2 objetos do mesmo, como eu falei aquela hora, ó, formei de 2 em 2. 1, 2, formei um grupo. 1, 2, formei outro grupo. Então, beleza. Eu tenho 4 corações. Então, esse valor de número 4, ele vai ser, se não sobrou nenhum coração sozinho aqui, ó, não tem nenhum sobrando. Então, o número 4, ele vai ser o quê? Par. Mais uma vez, para você entender melhor. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu te pergunto, o número 6, ele é par ou é ímpar? Aí dá para você saber formando os grupos. Quando você formar os pares ó, de 2 em 2, aí você vai descobrir. Se não sobrar nenhum sozinho, é porque ele é par. Então, vamos ver. Tá aí, ó. Sobrou algum coração sozinho? Não sobrou. Todos têm, ó, esse tem seu par, esse tem o par e esse tem o par. Então, o 6 é um número par. Vamos para o último. O último aqui você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pausa. Eu dei a pausa porque estava faltando ainda 2, né? Eu colei mais 2. Então, vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o número 8. Aí, aqui, ó, eu posso formar os pares, ó. Esse vai ser par com esse. Esse eu faço par com esse com esse e esse com esse. Então, não sobrou nenhum coração sozinho. Então, quando não sobra, ele é número par. Ele é 8, número par, tá? E também aqui nessa atividade, você consegue descobrir quantos grupos eu formei, ó. No número 2, quantos pares eu consegui formar? Somente um. No número 4, quantos pares eu consegui? 2 pares. No número 6, quantos pares? 3, ó. 1, 2, 3. 3 pares. E no número 8, quantos pares eu consegui formar? Eu consegui 1, 2, 3, 4. 4 pares. Aqui para você saber. Se não sobra nenhum coração sozinho, não tá sobrando nenhum, então ele é par, tá? Nesse aqui, nós podemos ir para os números ímpares. Nós vamos fazer da mesma forma. Olhem para cá. Aqui, ó. O número 1, aqui você só tem um coração. Então, eu não tenho como fazer par. Com um coração só, não dá par. Então, ele é um número ímpar, como tá aqui. Agora, eu tenho aqui esse aqui de baixo. Eu tenho 1, 2, 3 corações. Só que eu formo um par aqui, mas fica um coração sozinho. Então, significa que o número 3 é ímpar, como nós vimos aqui,
3 é ímpar porque eu não tenho outro coração para formar um par para ele. Então, o número 3, desses 3 corações, ele, na verdade, é ímpar. E assim nós vamos fazer com os outros também. Vejam, 1, 2, 3, 4, 5. O número 5, será se ele vai ser ímpar mesmo? Então, vou escrever aqui, ó, 5. 5 porque tem 5 corações. Vamos ver quantos pares eu consigo formar. Eu consigo formar um par aqui, outro par, só que com esse coração eu não consigo, ele fica sozinho. Ah, então já que ele fica sozinho, essa quantidade de 5 é ímpar e não par. Como eu falei aqui atrás, ó, aqui ele só vai ser par se não sobrar nenhum. Aí esses vão ser os números pares. Agora, aqui, ó, tá sempre sobrando um, ó. Aqui era só um, ímpar. Aqui sobrou um, ímpar. Aqui também sobrou um, número 5, ímpar. Então, dessa forma dá para vocês entenderem direitinho. Vamos fazer o último para vocês entenderem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui eu tenho 7 corações. Aí, se eu te perguntar, o número 7, ele é par ou é ímpar? Para você saber, você faz os grupos. Aqui, ó. Um par, outro par, vou juntar 2, né? E outro par. E sobrou um coração sozinho. Gente, se sobrou um, então o número 7, ele vai ser ímpar. E o número 9 da mesma forma, porque como ele não cabia mais na folha, eu imagino que vocês já tenham entendido por aqui, tá? Então, você tem aqui, ó, você tem 2, 4, 6, 8, que são os números pares, e 1, 3, 5, 7 e 9, que são os números, vou até escrever aqui, ó, ímpares. Então, esses são os ímpares, tá? Ao terminar de ver o vídeo, vocês vão fazer, então, essa atividade da página 120, né? Aqui você tem as bolinhas, lá no livro tá pedindo para você fazer pares com essas bolinhas. São quantas bolinhas? São 10, né? Você vai responder quantas bolinhas são. Quantos grupos, quantos pares a gente consegue formar com 10 bolinhas? E aqui na página 121, esse dever é igual ao que nós terminamos de fazer. Por exemplo, o livro quer saber se a quantidade de barquinhos, o número vai ser par ou ímpar. Primeiro você vai fazer os pares. Como que faz os pares? Junta de 2 em 2 barquinhos, ó. Um par aqui, pá, pá, né? Junta. Se não sobrou nenhum, é porque ele é par. Então, tem quantos barquinhos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 barquinhos e não tem nenhum sozinho. Se não tem nenhum sozinho, ele é par. Agora, já no dado, eu fiz os pares. Eu fiz um par aqui e aqui sobrou um dado sozinho. Então, na verdade, se sobra um, é ímpar. Então, o número 3, como a gente falou lá naquela hora, ele é ímpar. Então, com os palhacinhos, a mesma coisa. Olhem, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palhaços. Aí você vai ficar na dúvida: ah, será se é par? O número 7 é par ou é ímpar? O que você faz? Você faz os pares. Circula de 2 em 2, ó. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Sobrou um sozinho? Quando sobra um sozinho que não dá para fazer par, então esse número ele é ímpar. Ok, gente? E assim por diante, acredito que vocês tenham entendido. Treinem bastante quais são os números pares e os números ímpares, que vocês vão precisar muito disso na vida de estudante de vocês, tá? As outras 2 páginas eu vou passar para o dever de casa. Esse aqui, o 120 e 121, é como se você fizesse na sala, e aí você pode fazer o 122 e o 123 como se fosse dever de casa, ok? Então, crianças, aqui, números pares e números ímpares para a gente finalizar, tá? Então, sucesso na atividade e até a próxima!